Clara encarava a vidraça embaçada da cafeteria, próxima ao cais de Lisboa. A chuva fina escorria como lágrimas no vidro, refletindo o que ela mesma sentia por dentro. Um torpor silencioso, um cansaço que vinha não só do corpo, mas da alma. Aos 29 anos, ela carregava no olhar castanho esverdeado um peso que poucos notavam, o fardo de 12 anos ao lado de Fernando. Um amor nascido na adolescência, que ao longo do tempo se tornara mais hábito do que escolha. Ainda havia afeto, mas o futuro ao lado dele parecia uma casa antiga, de estrutura frágil, onde cada tentativa de reforma terminava em ruína. E foi por isso que, mesmo amando, ela sentia que havia perdido a si mesma. Estava em Portugal há pouco mais de um ano, depois de largar um bom emprego e sua carreira promissora no Brasil, para seguir Fernando, que insistiu para que ela o acompanhasse, com a promessa que os dois seriam muito felizes juntos. Mas o que encontrou foram dias monótonos, trabalhos pesados, solidão e uma constante sensação de invisibilidade. Ela observava as pessoas apressadas cruzarem as ruas com guarda-chuvas. Dentro do café, o som abafado da chuva misturava-se com o murmúrio de vozes e o tilintar de xícaras. Clara bebia um chá de hortelã tentando acalmar o estômago, que parecia revirar desde a noite anterior. Era o seu dia de folga no restaurante onde trabalhava como garçonete, um cargo que ela jamais imaginou ocupar depois de anos de estudos em administração. Ainda assim, era grata. O emprego pagava as contas e, mais do que isso, oferecia-lhe uma fuga. Ali, ela podia se esconder atrás do uniforme da bandeja e dos sorrisos automáticos. Ninguém sabia da angústia que ela levava consigo, ou quase ninguém. Susan, a colega de trabalho, parecia ser uma amiga com quem podia contar. Susan se tornou a pessoa mais próxima em Portugal. Clara sempre muito gentil. Gostava da companhia animada da amiga e Susan frequentava a casa de Clara. Ultimamente, Susan ia frequentemente, mesmo em dias que Clara não convidada. Clara confiava nela, até demais. Mal sabia que por trás daquele rímel impecável e das palavras doces havia algo corrosivo, algo prestes a mudar sua vida. Enquanto pensava em tudo isso, sentiu seu celular vibrar na bolsa. Era uma mensagem de Fernando. A gente precisa conversar. Estou em casa, volta logo. Clara fechou os olhos e suspirou fundo. Havia algo naquelas palavras que a incomodava, um tom de ordem, de propriedade. Nos últimos tempos era sempre assim. Fernando parecia mais interessado em controlar seus passos do que compreendê-los. O pedido para viverem juntos em Portugal parecia agora mais uma fuga dele do que um plano a dois. O amor deles havia perdido a cor, e Clara começava a se perguntar se havia, de fato, amor ainda, ou apenas o medo de recomeçar sozinha, em outro país, sem garantias de nada. Mas o que ela ainda não sabia é que esse recomeço não só era possível, como estava prestes a acontecer de forma abrupta e dolorosa. Decidida a não responder à mensagem, Clara deixou algumas moedas sobre a mesa e saiu do café. A garoa fina ainda persistia, mas ela caminhava sem pressa, como se cada passo fosse um corte no passado. Não queria voltar para casa, não agora, não com aquela sensação de que algo estava para ruir. E foi então que, ao dobrar a esquina, ela parou ao avistar uma cena inesperada. Fernando, na calçada oposta, em um abraço apertado com Susan, que ria como se estivesse em um espetáculo particular. E em seguida, um beijo romântico entre os dois. O mundo de Clara desacelerou. A imagem ficou congelada em sua mente. Susan segurando o braço de Fernando com intimidade, os dois falando algo em segredo. Nenhum deles a viu. E foi melhor assim. Clara não precisou confrontar ninguém, ainda não. Mas naquele momento, enquanto o coração disparava e as mãos tremiam, ela teve certeza de uma coisa: sua intuição estava certa. O relacionamento já havia acabado. Ela só precisava levantar a cabeça e terminar de uma forma digna. De volta ao apartamento, Clara encontrará uma surpresa cruel que a obrigará a sair de casa e de vez da vida de Fernando. Mas é no fundo do poço que ela encontrará uma inesperada mão estendida. A chave girou lentamente na fechadura. Clara hesitou antes de empurrar a porta do apartamento.
O silêncio que encontrou lá dentro parecia estranho demais. Normalmente, Fernando estaria ouvindo música, espalhando pastas pelo sofá, reclamando do trânsito ou do tempo. Mas naquele dia tudo estava quieto demais. Ela deixou a bolsa sobre o aparador e caminhou pelo corredor com passos leves, como se pressentisse que não pertencia mais àquele lugar. Ao entrar no quarto, a confirmação veio como um soco no estômago. 2 malas prontas sobre a cama, suas roupas jogadas de qualquer jeito. Em cima da cômoda, uma carta rabiscada em papel de bloco dizia: "Não dá mais. Você não é mais parte da minha vida. Preciso de espaço. Vai embora." O tom frio, cruel, sem assinatura, revelava o fim. Fernando havia feito sua escolha e Clara fora descartada como um objeto esquecido. Lágrimas começaram a escorrer, mas ela não gritou. Apenas se sentou na beirada da cama e ficou ali, imóvel, como se o tempo tivesse congelado. Meia hora depois, o som da porta abrindo novamente quebrou o torpor. Fernando entrou com Susan. Os dois pararam ao ver Clara ali. Susan lançou um olhar cínico e fingiu surpresa. "Ah, você ainda está aqui?" disse, ajeitando a alça da bolsa no ombro. Fernando, por outro lado, parecia indiferente. "Eu avisei, Clara. A gente não dá mais certo. Isso está fazendo mal para nós dois." Clara se levantou com os olhos marejados, mas firme. "Mal para você, Fernando. Para você. Porque eu te segurei por anos, te apoiei, abri mão de mim." Susan se aproximou lentamente. "Não precisa dramatizar. Seja adulta. Relacionamentos acabam." O veneno nas palavras dela foi o estopim. Clara pegou sua mala, respirou fundo e saiu, sem olhar para trás. Cada passo até a rua era um lamento sufocado. Ela não sabia para onde ir. Não tinha amigos nem parentes por perto. A solidão da cidade parecia agora um abismo impossível de cruzar. Sob a garoa insistente, Clara caminhou até o restaurante. Ao chegar, encontrou o Sr. Antônio fechando a porta da cozinha. Ele se espantou ao vê-la com a mala. "Minha filha, o que aconteceu?" Ela tentou responder, mas as palavras vinham apenas como soluços. Antônio, homem de olhar calmo e voz firme, puxou-a para dentro e ofereceu-lhe um copo d'água. Depois de alguns minutos, Clara contou tudo. Com a voz trêmula, falou da traição, da humilhação, da expulsão. O velho senhor escutou tudo em silêncio. "Você não vai passar a noite na rua. Venha. Tenho um quartinho nos fundos, onde guardo uns papéis. Tenho uma cama. Não é muito, mas é seu agora." Clara tentou protestar, mas ele foi incisivo. "Você é como uma filha para mim, e ninguém joga uma filha fora." Pela primeira vez naquela noite, ela sorriu em meio às lágrimas. Havia perdido quase tudo, mas ganhava ali um abrigo, uma chance de recomeçar. O quarto nos fundos era simples, com paredes descascadas, uma cama estreita, uma mesinha com um abajur antigo e uma pequena estante com livros empoeirados. Havia um cheiro de madeira antiga e um silêncio acolhedor. Clara largou a mala num canto e sentou-se na cama. Seus olhos correram pelo ambiente como se buscassem um sinal de que tudo aquilo era real. Ela não tinha mais casa, mais amor, nem planos. Não podia voltar para o Brasil, sentia vergonha. Seus pais aconselharam que ela não deveria largar tudo para ir atrás de Fernando, que eles chamavam de sonhador e ambicioso demais. Fernando não parava em emprego nenhum, e os pais de Clara parece que sabiam que a filha iria se decepcionar com o noivo. E no meio da noite, Clara ouviu o barulho da chuva aumentando lá fora, mas dentro de si, o vendaval estava só começando a passar. No dia seguinte, o restaurante reabria ao meio-dia. E, como de costume, Clara vestiu seu uniforme. Camisa branca, avental preto e calça social simples. Prendeu o cabelo com uma trança e cobriu as olheiras com um pouco de maquiagem, não por vaidade, mas para esconder os sinais do cansaço emocional. E foi trabalhar. Mateus já havia reparado em Clara muito antes daquele dia chuvoso. Sempre que vinha ao restaurante, ocupava a mesma mesa no canto, próxima à janela, de onde podia observar o salão com discrição. Ela chamava atenção não por gestos exagerados ou beleza exibida, mas por algo mais sutil. O jeito calado, os olhos que pareciam sempre distantes e tristes,
a elegância involuntária de quem carrega a dignidade mesmo em meio à dor. Clara era uma mulher com uma beleza suave, quase nostálgica. Parecia ser mais jovem do que a sua idade real. Pele clara, olhos esverdeados, grandes e expressivos. Cabelos castanhos claros ondulados, longos, geralmente presos no trabalho, mas soltos em ocasiões especiais, revelando movimento e leveza. Uma mulher elegante sem esforço. Havia algo nela que o prendia, uma melancolia bonita, como uma música lenta tocando no meio do caos. Ele não sabia seu nome, nem sua história, mas toda vez que ela passava com a bandeja nos braços ou recolhia pratos com um ar distraído, ele se perguntava o que teria acontecido para deixar um olhar tão doce com aquele peso cinzento. Mateus era um homem observador, paciente, preferia silêncio a invasões e, por isso, limitava-se a admirá-la de longe. Até que naquele começo de tarde em que o destino, ou talvez algo mais proposital, resolveu cruzar seus caminhos de forma mais brusca. O restaurante estava movimentado. O som dos talheres e o burburinho das conversas preenchiam o ambiente. Clara vinha da cozinha com 2 bandejas equilibradas, quando Susan, com seu típico sorriso provocador, passou apressada e deu um esbarrão de propósito, quase imperceptível, mas o bastante para desequilibrar Clara. Os pratos começaram a deslizar, a taça tombou, e em milésimos de segundos, um desastre parecia inevitável. Mas antes que qualquer coisa tocasse o chão, mãos firmes e rápidas seguraram a bandeja. Cuidado. Calma que te ajudo. A voz era baixa, mas firme. Clara ergueu o rosto assustada e encontrou os olhos verdes e intensos de Mateus, agora bem próximos dos seus. Pôde ver ele bem. Era um homem de uns 35 anos, alto, de postura ereta e serena. A mandíbula marcada e o leve sorriso nos lábios dão a ele um ar misterioso, porém acolhedor. Cabelos castanho claros, levemente ondulados. Mateus exalava tranquilidade. É o tipo de homem que não precisa falar alto para ser ouvido. Sua forma de se mover e olhar demonstra autocontrole, empatia e sensibilidade. Seu charme vem do equilíbrio entre força e delicadeza. Por um instante, o tempo pareceu parar. Os sons do restaurante se dissolveram no ar, e tudo o que restou foi o olhar firme e gentil daquele estranho. Havia algo nos olhos dele, uma mistura de respeito e interesse. Mas Clara recuou um passo, recompôs a bandeja e murmurou apenas: "Obrigada", sem sorrisos, sem prolongar o contato, como uma porta fechada por dentro. Mateus não insistiu, apenas devolveu a bandeja e, antes de se afastar, disse com suavidade: "Já observei antes, não se assuste." Clara congelou por um segundo, mas logo virou-se e continuou seu caminho em silêncio, como se nada tivesse sido dito. Internamente, porém, sentiu um incômodo estranho. Uma parte dela reagia àquelas palavras, mas a outra, ferida e desconfiada, ergueu muros ainda mais altos. Ela não estava pronta. Ainda doía demais lembrar que tudo o que acreditava ter construído com Fernando havia sido uma ilusão. Ainda sangrava o orgulho, a humilhação, a solidão. Não podia permitir que um desconhecido, por mais gentil que parecesse, invadisse o espaço que ela lutava tanto para proteger. Mateus voltou à mesa, mas seu olhar acompanhava Clara com ainda mais curiosidade. Ele notava a forma como ela forçava o corpo a manter a postura, o esforço em sorrir para os clientes, mesmo com os olhos apagados. Algo dentro dele dizia que aquela mulher estava em reconstrução, e ele sabia, por experiência própria, o quanto um coração partido precisava de tempo e de gestos sutis. Naquela noite, ele pagou a conta, mas antes de ir, deixou um pequeno bilhete dobrado ao lado do copo. Não era um convite, nem um número de telefone, apenas uma frase: "A dor pode endurecer ou transformar. Eu escolho a segunda. E você?" Clara recolheu a mesa mais tarde e, ao ver o bilhete, hesitou por um momento antes de guardá-lo no bolso do avental. Não comentou com ninguém, nem consigo mesma, mas aquela simples frase ecoaria por dias. Na manhã seguinte, Clara acordou mais cedo do que o habitual. Ainda estava escuro quando se sentou na cama do quartinho dos fundos, enrolada no velho cobertor bege.
O bilhete que Mateus deixara na noite anterior repousava sobre a mesinha ao lado, dobrado com cuidado. Ela o havia lido 3 vezes antes de dormir, sem admitir o quanto aquilo a tocara. A dor pode endurecer ou transformar. Eu escolho a segunda, e você? Aquela frase era, ao mesmo tempo, provocação e consolo. Algo nela despertava uma inquietação sutil, como se alguém tivesse tocado uma ferida ainda aberta com mãos gentis. Clara não queria pensar em Mateus. Não queria pensar em nenhum homem, mas ali estava ela, sentada no escuro, com os dedos tocando o papel como quem segura um segredo. No outro dia, quando o relógio marcou 12h47, Mateus entrou. Sentou-se na mesa do canto, como sempre, e abriu seu caderno de anotações. Mas naquele dia algo era diferente. Ele parecia menos distraído e mais focado nela. Clara notou de relance que ele a observava com mais atenção do que antes. Quando se aproximou para anotar o pedido, ele a recebeu com um sorriso gentil. "Boa tarde, Clara." Ela se assustou. "Como sabe meu nome?" perguntou, tentando manter o tom neutro. "Ouvi o Antônio chamando você outro dia e também está no seu crachá." Clara apenas assentiu e sorriu. "O de sempre?" ela perguntou. "Hoje não. Me recomenda algo?" disse, tentando prolongar a conversa. Clara indicou o bacalhau ao forno e saiu com a anotação sem olhar para trás. Nos dias que se seguiram, Mateus retornou outras vezes. Cada visita era uma tentativa nova, discreta, respeitosa, quase invisível aos olhos dos outros, mas carregada de intenção. Ele deixava bilhetes com frases curtas e doces. O tempo cura, mas o olhar certo acelera o processo. Ou ainda, quem te magoou não merece o silêncio do seu sorriso. Clara fingia não se importar. Guardava os bilhetes em uma gaveta escondida. Não respondia, mas lia todos. E embora sua postura continuasse fechada, por dentro começava a surgir uma curiosidade tímida, quase infantil. Quem era aquele homem que parecia enxergá-la quando ela própria havia deixado de se ver? Numa tarde de chuva intensa, Mateus a esperou no balcão enquanto ela limpava uma mesa próxima. "Clara, posso te pagar um café fora daqui? Só conversa, sem pretensões." Ela parou, respirou fundo, olhou para ele com firmeza, como se procurasse rastros de falsidade nos olhos dele. "Agradeço, mas não estou pronta para isso. Não agora." A resposta foi firme, mas a voz dela soou quase triste. Mateus apenas sorriu. "Eu entendo. A dor precisa do seu tempo. Mas se um dia mudar de ideia, estarei por aqui." Ele pegou o casaco, deixou uma gorjeta generosa e saiu, sem olhar para trás. Clara ficou ali, parada, com os olhos acompanhando a porta que acabara de se fechar. Não havia frustração no gesto dele, apenas paciência. Aquilo a desconcertou. Pela primeira vez, Clara sentiu que alguém poderia estar se aproximando não por desejo, mas por real interesse, e aquilo a assustava tanto quanto a atraía. Era final de expediente, e o restaurante já havia esvaziado. Os últimos clientes haviam deixado o salão, e o barulho das cadeiras sendo empilhadas se misturava ao som da chuva fina batendo na vidraça. Clara estava sentada em um dos bancos próximos ao balcão, com o avental ainda amarrado à cintura e as mãos entrelaçadas no colo. Seus olhos fixavam um ponto qualquer no chão. Aquela semana havia sido especialmente difícil. Susan continuava com suas provocações veladas. As lembranças de Fernando vinham em ondas imprevisíveis, e o cansaço emocional começava a pesar nos ombros dela como um casaco molhado. Naquela noite, um gesto particularmente cruel da ex-amiga a havia desestabilizado. Uma conversa propositalmente alta sobre o novo apartamento que Fernando alugou e sobre como ele sempre quis viver livre, sem peso nas costas. Clara ouviu tudo em silêncio, sem levantar os olhos, mas algo dentro dela quebrou. E agora, no vazio do restaurante, longe dos olhares, permitiu-se desabar. As lágrimas vieram sem força, silenciosas, escorrendo lentamente por suas bochechas. Não eram lágrimas de raiva, mas de dor, de um luto estranho que só quem já foi traído por quem amava consegue entender.
Sentia-se pequena, deslocada, como se estivesse vivendo uma vida emprestada, longe de tudo o que planejou para si. Ela tentou conter o choro, mas o nó na garganta era mais forte. Não queria que ninguém a visse naquele estado. Não mais. Mas foi exatamente naquele instante que Mateus entrou. Ele havia esquecido sua carteira em uma das mesas e voltara discretamente para buscá-la. Ao atravessar o salão vazio, parou ao ver Clara ali, sozinha, em silêncio, com o rosto molhado. Não disse nada de imediato. Apenas ficou parado por alguns segundos, respeitando a dor que transbordava dela. Depois, com passos calmos, aproximou-se e colocou um guardanapo limpo sobre o balcão, ao lado das mãos dela. Você não precisa fingir que está bem, pelo menos não agora, nem aqui. A voz dele era baixa, como quem fala com um pássaro ferido. Clara ergueu os olhos, surpresa, e tentou limpar o rosto com pressa. Desculpa, você não devia ver isso. Mateus sentou-se no banco ao lado, sem invadir o espaço dela. Eu também já chorei assim. Não aqui, mas sozinho, em silêncio. E sabe o que aprendi? Que às vezes o que a gente mais precisa é alguém que só sente junto, sem perguntas, sem conselhos. Clara não respondeu. Apenas desviou o olhar, tentando controlar a emoção. Mas, de alguma forma, a presença dele não a incomodava. Pelo contrário, era como um cobertor morno num dia frio. Mateus não tentou tocá-la, nem insistiu. Ficou ali por alguns minutos em silêncio, respeitando o tempo dela. Antes de se levantar, disse: Vou embora, mas se amanhã for um pouco menos difícil, aceita o café? Clara hesitou por um segundo, e então, ainda sem sorrir, apenas sussurrou: Talvez. Foi a primeira fresta, a primeira rachadura na muralha de dor. E Mateus soube com a intuição dos sensíveis que havia algo ali que valia a pena esperar. Clara caminhava devagar pelas ruas úmidas de Lisboa, as mãos enfiadas nos bolsos do casaco laranja e o coração em conflito. A cidade estava tranquila naquela manhã de sábado. Tinha acordado com a cabeça cheia, pensando no convite de Mateus. Passara boa parte da noite decidindo se aceitava ou não. Não era sobre ele, era sobre ela, sobre ainda se sentir vulnerável, ferida, mas algo na maneira como ele a tratou na noite anterior, com silêncio, com respeito, havia quebrado uma camada de medo. Era apenas um café, ela repetiu para si mesma. Só isso, mas a verdade é que aquele gesto já significava mais do que ela estava pronta para admitir. Chegando ao pequeno café próximo à Praça do Carmo, Clara o viu sentado à mesa externa, sob uma cobertura de vidro. Mateus usava um suéter cinza, parecia mais informal naquele. Ele se levantou ao vê-la se aproximar, mas não tentou abraçá-la ou tocá-la. Apenas sorriu, um sorriso sincero, sem pretensão. Fico feliz que tenha vindo. Clara retribuiu com um aceno tímido. Sentou-se, tirou o cachecol e aceitou o chá que ele havia pedido para ela, como se já soubesse o que ela escolheria. Por alguns minutos, ficaram em silêncio, observando o vai e vem das pessoas pela praça. Era um silêncio confortável, diferente do que ela conhecia. Não era vazio, era cheio de presença. Posso te contar uma coisa? Ele perguntou, os olhos fixos na xícara. Clara assentiu, curiosa. Perdi meus pais num acidente há 5 anos. Eram meus sócios, meus amigos. Desde então tenho tocado a empresa que eles fundaram. Somos distribuidores de frutos do mar, como talvez já tenha percebido. Ele riu suavemente. Vivi os primeiros 2 anos depois da perda como um zumbi, sem cor, sem sentido. Até que um dia percebi que estava apenas sobrevivendo, não vivendo. Comecei a mudar, devagar, a ouvir mais, a observar as pessoas. Foi quando te vi pela primeira vez, naquele restaurante. Você parecia como eu me sentia naquela época. Perdida, mas tentando. Clara ficou em silêncio. A história dele a tocou mais do que ela esperava. Sinto muito pela sua perda, murmurou. A dor de perder o que a gente ama, seja uma pessoa ou uma esperança. Parece que arranca a pele da alma, não é? Mateus a olhou com seriedade, mas com ternura. Sim, mas também nos obriga a reconstruir com mais verdade. Clara ficou olhando para a rua por um instante. O vento frio soprava leve e uma folha dourada caiu sobre a mesa.
Ela a pegou distraída. Eu ainda estou aprendendo a me reconstruir. Ele não disse nada, mas o olhar dele dizia tudo. Eu sei, e estou disposto a esperar. Quando o garçom trouxe os pães e as torradas, eles começaram a conversar sobre Lisboa, sobre os sabores do mar, sobre coisas simples. Clara riu uma vez, uma risada curta, leve, quase esquecida, e Mateus a ouviu como quem ouve uma canção rara. Ao fim do encontro, Clara agradeceu com sinceridade. Foi bom conversar sem ter que fingir que estou bem. Ele sorriu. Você não precisa fingir comigo. Enquanto voltava sozinha pelas ruas de Paralelepípedo, Clara sentia algo diferente dentro do peito. Não era paixão, mas era algo mais raro. Confiança. Pela primeira vez desde que tudo desabou, ela começava a acreditar que talvez, só talvez, algo bonito ainda pudesse nascer das ruínas. 2 dias após o café, Clara estava organizando os talheres no salão principal quando recebeu uma mensagem inesperada de Mateus. Quer saber o final desta linda história de amor entre Clara e Mateus? E como ela superou a traição? Então, acompanhe a segunda parte desta história no próximo vídeo que está destacado aqui.